me escutando agora normal? Tá, sim. Pronto, vamos começar. Deixa eu ligar aqui meu ar. Vamos lá. Let's bora. Pronto, vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, gente, ó. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre organelas. Citologia em geral, tá? Então a gente vai ver a parte de organelas, vai ver a parte de transporte pelas membranas, certo? E a gente também vai ver um pouquinho sobre algumas diferenciações, células procariontes, eucariontes, né? Citologia ele é um assunto muito grande. Mas só que eu falei com Belly deu um direcionamento lá na sala, disse mais ou menos o que ia cair. Vão ser 5 questões de biologia, 3 questões de organelas, uma questão de transporte e a outra questão sobre diferenciação entre procarionte, eucarionte e teoria celular. Beleza? Beleza. Vamos começar? Uma pra aquecer, né? Pra aquecer, pra acordar todo mundo. A gente tem mais ou menos uma horinha pra fazer essa aula. Então eu vou, adiantar mais um pouquinho, certo? E também é um tópico que a gente já viu em sala de aula, já debateu, já fez trabalho. Então acho que, tá um pouquinho bem saturado. Então eu vou tentar ir um pouquinho rápido. Porque de 8 horas vocês vão ter, 8 e 10 vocês vão ter aula de matemática. Então vamos nessa. Ó, aqui. Para iniciar, façam essa daqui. E aí? Leiam e me dê a alternativa. Isso aí, minha gente, é fácil demais. Pelo amor de Deus. Isso aí é a mesma coisa que comer mamão. Mamão com açúcar ainda. Bota um pouquinho de mel. E aí? Respostas. E aí, gente? C. Tem certeza? C? Fechamos em C? É isso aí, gente. Tá certíssimo. Ó, ele pergunta assim: considere a figura a seguir. Em uma célula com elevada demanda energética, a maior parte do ATP, adenosina trisfosfato, é produzida na organela indicada. Então, qual é a organela, pessoal, que faz a produção de ATP? Qual é a organela? É a mitocôndria. E entre essas aqui, onde que está a mitocôndria? Está justamente aqui, a nossa 3. Ok? Lembrando que isso daqui provavelmente é o retículo. Agora eu não sei dizer qual é o retículo, porque não dá pra ver a presença de ribossomos. Mas se for sem ribossomos, a granular. Se for com ribossomos, a granular, tá? Pronto. Aqui. Complexo de Golgi, parecendo uma mortadela. Complexo de Golgi. Aqui o núcleo, certo? E aqui provavelmente ou deve ser tipo. Isso tá cara de cintíolo, eu acho. Não sei. É porque fica bem. E aí, o que vocês acham que esse azulzinho aí?
E aí, quem dá o chute? O chute do gol. Eu acho que é Centeolo mesmo. Ele verdinho. Deve ser isso aí mesmo. Ok? Então, para começar, uma bem de boazinha, mitocôndria, respiração celular, produção de ATP, tudo de boa. Vamos para a próxima. Esse daqui já é um pouquinho mais complicadozinho. Ó, a superfície externa da membrana plasmática das células animais apresenta uma grande quantidade de glicoproteínas. Gente, olha o que ele está falando. Glicoproteínas. Que compõem que compõem a glicocálice, isso, a glicocálice. Essas moléculas são sintetizadas no citoplasma. Gente, o que é sintetizadas? Sintetizadas, minha gente, é produzida, certo? Sintetizada, sempre que vocês virem sintetizada, produção. Síntese de ribossomo, síntese de proteínas, síntese de lipídios, síntese de substâncias, tá? É sintetizada, aí diz assim, são sintetizadas no citoplasma e exportadas para a superfície da membrana plasmática. A parte proteica de uma glicoproteína é sintetizada pelos... E aí, minha gente? Ele está dizendo basicamente isso aqui. A proteína da glicoproteína é sintetizada por quem? E aí? Quem é que vai sintetizar? Quem é responsável por sintetizar proteínas? Esquece aqui as alternativas. Ribossomos. Ok. Ribossomos. E agora a gente vai... Ó, ribossomos. E agora a gente vai responder de qual essa molécula ela vem. Gente, se é uma glicoproteína, se é uma molécula, uma glicocálice, ela vai para servir para a superfície externa da membrana. Se é externa, ela não vai ficar no interior. Se ela não vai ficar no interior, ela vai ser mandada para fora. Então, quem é responsável por produzir proteína e mandar essas proteínas para fora? Porque a gente tem os ribossomos e a gente tem que justamente a diferença de um do outro vai ser o quê? Que um vai produzir proteínas para o meio intracelular e o outro vai produzir proteínas para o meio extracelular. Quem é responsável para produzir proteínas para o meio extracelular? Os ribossomos livres, que a gente chama os ribossomos no citoplasma, eles são responsáveis para fazer proteína para o meio celular, intracelular. E para o meio extracelular, qual é a responsabilidade de quem? Retículo endoplasmático granuloso ou granular. Isso aí. Retículo endoplasmático granuloso, famoso REG. Então aqui já que a gente já dá para acertar a nossa alternativa, ó. Essa aqui a gente elimina, aí fica ribossomos, essa aqui também elimina, e aí a gente vê que entre ribossomos, aí um tem citoplasma, outro tem retículo endoplasmático granular e outro tem agranular. Tem que ser agranular porque tem que ter ribossomos, então a alternativa letra C. E a parte glicídica é sintetizada no complexo de Golgi. Lembrando que o complexo de Golgi também vai fazer a síntese de substâncias, certo? E essa parte glicídica também de glicídios, certo? Também vai ser formado no complexo golgiense, né? No complexo de Golgi, certo? Que são meio que carboidratos, ok? Não são proteínas em si, beleza? E é sintetizado justamente no complexo de Golgi. E uma das funções da glicocálice é atuar no reconhecimento celular. Cássio, Belly não deu isso em sala de aula,
Isso aqui eu não vi em nenhum lugar. Mas só que vocês viram que, tipo, só a gente sabendo as duas primeiras informações dava pra gente responder. Então se atente bastante à função de cada organela, beleza? Então aqui, ribossomos, se é proteína, é sintetizado pelos ribossomos, e ribossomos do retículo endoplasmático granular. Por quê? Porque é para a superfície externa. Beleza? Isso. Apesar que isso. Apesar que glicídios, né? Glicídios não são lipídios, são carboidratos. Ok? Aí a síntese de lipídio, aí é no complexo, aí é no retículo endoplasmático liso ou não granular. Aí sim ele faz síntese de lipídios. Belezinha? Bora pra próxima, bora pra próxima. Let's go. E aqui tá a nossa famosa mitocôndria, né, gente? Aqui vai ter a produção do nosso famosíssimo ATP. Também que vai resultar em energia. Energia. Belezinha? Aqui está a nossa mito. Beleza, beleza, beleza? Vamos para a próxima. Que só melhor, cada vez melhor. Ó, com base no texto a seguir, responda a questão. Os chamados radicais livres que resultam da reação de oxidação no interior das células eucariontes podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catálase no interior de uma estrutura celular específica. Catalase. E aí? Catalase. E aí, minha gente? A estrutura celular onde ocorre a decomposição da substância tóxica referida no texto é denominada. E aí? Qual é a organela que vai ser responsável pela decomposição de substância tóxica? E além disso, ela vai agir utilizando esta enzima aqui no texto. E aí, letra A, B, C ou D? Aí a Luísa nem colocou a letra, foi direto no nome. Pá. E aí, mais alguém? Mais alguém? Letra A, peroxissomos. Isso aí, gente. Peroxissomos ele vai ser responsável pela degradação também da água oxigenada, certo? E também da degradação de algumas substâncias tóxicas. Beleza. Deixa eu ver se tem essa questão aqui. Calma aí, viu? Tá. Ok. Eu gostaria de saber qual, na verdade, é a outra organela responsável pela degradação de substâncias tóxicas. E aí? Qual é a outra que a gente pode citar?
Retículo endoplasmático liso. Boa, minha gente. E por que o retículo endoplasmático liso ele é conhecido como uma organela hepática? E aí? Porque vai ser, minha gente, contado em grande concentração no nosso fígado. O nosso fígado, ele é responsável também por fazer essa degradação. Lembra que sempre quando a gente tomar um remédio, né, vai passar pelo nosso fígado, certo? E o nosso fígado ele vai ser justamente responsável por essa degradação dessas substâncias tóxicas. E por isso que, por exemplo, você bebe, afeta o fígado. Você faz ingestão de uma medicação que não deveria, afeta o fígado. A primeira coisa sempre afetar é o fígado, porque ele justamente vai ser responsável por fazer essa desintoxicação. E justamente ele vai estar cheio de retículo endoplasmático liso, ok? Assim vai fazer essa essa, essa desintoxicação. Ok? Bastante presente em células do fígado. Tudo de boa, nada errado. Alguma dúvida até agora? Gente, já foi retículo endoplasmático, liso, rugoso. No núcleo, né? No núcleo a gente também vai ter as nossas características, a gente vai ter os nossos ácidos nucleicos, DNA, RNA, tudo lá no nosso núcleo. No nucleotídeo a gente também vai ter, encontrando ali também o nosso RNA transportador, tá? E é basicamente isso. Creio eu que, tipo assim, se ela for pedir, ela disse que tem 3 questões de organelles. Então, provavelmente, alguma dessas 3 questões vai ser sobre mitocôndria. Provavelmente. Sempre tem. E eu acho que a outra pode ser essa diferença entre retículo endoplasmático rugoso e ribossomos livre. Pode ter também alguma questão sobre isso. Pode ter justamente essa sobre retículo endoplasmático liso, puxando justamente para essa degradação de substâncias tóxicas, né, como teve, por exemplo, no SSA do ano passado, né, ela pode aí ver bastante coisa. Mas, como aqui é a CELS, né, a gente se prepara logo para tudo, para o que der que vier. Por isso, considerem uma célula eucariótica. O que é uma célula eucariótica, minha gente? E aí, minha gente? Célula eucariótica. Tem núcleo. Além de ter núcleo, tem uma carioteca, para ser mais específico ainda. Por quê? A gente já caiu assim na prova, tipo, em algumas provas de alguns vestibulares mais pesadinhos. Procarionte e eucarionte, diferença. A procarionte tem núcleo. Quer dizer, tipo, a diferença é que uma tem núcleo e a outra não tem núcleo. Não sei o que. Aí, muito cuidado com isso, porque vai a depender muito da banca. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente considera o que? Um núcleo como se ele fosse algo definido, certo? Definido, ok? Mas só que algumas bancas ainda consideram como se os procariontes tivessem um núcleo, mas só que não é um núcleo definido, e sim um núcleo disperso, ok? Mas em tese é isso. Eucariota, ela tem a carioteca, ou seja, a carioteca ela vai ser uma membrana ali nuclear que vai justamente definir esse núcleo. E esse núcleo vai se tornar um núcleo definido. E aí ele pergunta se é uma alternativa que contém apenas organelas que possuem seu próprio DNA. Metam bronca. Isso aqui é fácil demais, minha gente. Vocês pediram aula disso aqui, foi? Pronto, a letra C. Letra C. Cloroplastos de mitocôndrias eles vão ter DNA próprio.
Beleza? Eles vão ter DNA próprio. DNA próprio. Mas, como é o nome dessa teoria, minha gente? Como é o nome da teoria que diz que o DNA e o cloroplasto, eles provieram de bactérias e por isso hoje ele tem ali códigos genéticos próprios. Como é o nome dessa teoria? Endossimbiose. Endossimbiose. Boa, endossimbiose, isso aí. Tá correto. Corretíssimo. Belezinha? Tudo certo, nada errado? Aí, centíolos e membrana plasmática? Não, pelo amor de Deus. Lisosoma e aparelho de Golgi? Não. Retículo plasmático peroxisome? Não. Isso aqui só pra encher linguiça mesmo. Agora, bora o que importa, que agora eu quero ver vocês tudinho aqui respondendo comigo. Eu vou falando a alternativa e vocês vão falando o número, beleza? O 1 é ribossomos, o 2 é mitocôndria, o 3 é lisossomos, o 4 é citoesqueleto e o 5 é cílios. Não precisa escrever a palavra, só precisa colocar o número, entendeu? Então quero ver todo mundo participando aí nesse chat aí. Todo mundo participando desse chat. Então eu vou falar a frase, vocês falam o número. Eu falo a frase, vocês falam o número. Ok. Ok, 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 ok. Ok, botem em ok pra ver se estão aí. Ok, 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 ok. Let's go. Ó, são a principal fonte de energia química na maioria das células. E aí? São a principal fonte de energia. Fonte de energia. E aí, gente, qual o número? Fonte, ele não quer saber qual é a principal energia, ele quer saber qual a principal fonte. O que é uma fonte? Uma fonte é o que produz energia. Então, qual é o principal produtor de energia das células? Dois. Bora lá. 2. Catalisam a síntese de proteínas a partir de aminoácidos. E aí, qual o número? Catalisam a síntese de proteínas a partir de aminoácidos. Catalisam a síntese de proteínas a partir de aminoácidos. E aí, minha gente? Proteínas, pessoal. Proteínas é ribossomos. Então, um aqui também. São responsáveis por destruir bactérias fagocitadas. E aí? São responsáveis por destruir bactérias fagocitadas. Digestão intracelular. Lisossomos. Boa. É aqui embaixo. Ocorrem em muitas superfícies internas do corpo, como na maior parte do trato respiratório. E aí, minha gente, trato respiratório. O que é que tem no nosso nariz? Que vai servir de filtro para a nossa respiração. Além disso, também vão ser encontrados, por exemplo, no canal vaginal das mulheres, que vai ajudar também ali na passagem do espermatozoide. É encontrado também em muitos lugares que são encontrados os cílios. E por último, o que faltou, estão envolvidos na montagem de novas organelas filamentares, os citoesqueletos. Estruturação celular. Então, 25431, 25431, a alternativa é correta. De boa? De boa, tá vendo, gente? É um assunto super fácil. Você já sabe, gente. Então, eu quero todo mundo acertando essa questão de biologia. Você já sabe, pô. Você já sabe. Tô mais preparado para essa prova. Ó.
Então, bora, né? Bora ver isso aqui junto. A gente vai ter o nosso núcleo, certo? Isso aqui vai ser os nossos retículo endoplasmático granular, o nosso retículo endoplasmático liso, certo? Lembrando que retículo endoplasmático granular é responsável por fazer responsável pela síntese proteica para o meio extracelular, e o retículo endoplasmático liso ele é responsável pela síntese de lipídios, e além disso ele também vai ter um papel importante na desintoxicação, ok? Na desintoxicação ele vai ser encontrado muito nas células hepáticas, nas células do fígado, certo? Os centríolos eles são responsáveis ali principalmente na divisão celular, ok? O papel dele é justamente ser um empenho assim na divisão celular. Aqui estão as nossas mitocôndrias. Mitocôndrias é quem faz respiração. Respiração celular, ATP, energia, ok? Energia. Aqui vão estar, por exemplo, esses filamentos, creio eu, que seja os nossos citoesqueletos, estruturação celular, ok? Aqui vai estar o nosso famosíssimo complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai ter imensas... Ele tem tudo, minha gente. Tem tudo. Tudo. Mas uma das principais características deles é, primeiro, ele vai o que? Ele vai armazenar substâncias, certo? Além disso, minha gente, ele é responsável por produzir duas outras organelas. Quais organelas são essas? E aí, quem é que tá lembrado? E aí? Lisossomos e peroxissomos. Boa! Os lisossomos, enquanto vai fazer a nossa justamente digestão intercelular, os peroxissomos vai fazer justamente aí essa degradação dessas toxinas, principalmente com a nossa enzima catalase. Ok? Além disso, minha gente, o complexo de Golgi, ele é responsável por fazer o que nos espermatozoides? Ele é responsável pelo quê? Pelo acrossomo do espermatozoide. Boa! Acrossomo do espermatozoide, que vai lá corroer, ó, a parede ali do ovócito secundário. Pronto. Certinho. Bora falar dos plastos. Os plastos, minha gente, ele vai ter justamente essa função fotossintetizante? Isso, fotossintetizante das plantas. A principal característica dos plastos é justamente a fotossíntese, realização da fotossíntese, também entre as absorção justamente da luz solar, tá? Então, lembrem do plástico e também lembrem dessas diferenciaçõezinhas entre célula animal e célula vegetal. Enquanto a célula vegetal a gente vai ter os vacúolos, a gente vai ter os cloroplastos, né? A gente vai ter os plastos. Na célula animal a gente não vai ter isso. Além disso também que na célula vegetal a gente também vai ter a presença de parede celular. E essa parede celular vai ser por celulose. Já no animal a gente não tem essa parede celular. Beleza? Então, cuidado com essas diferenciações que Belly também deve pedir. Então, célula animal. Então, célula vegetal vai ter cloroplasto, vai ter os plastos em geral, vai ter o vacúolo, vai ter... Certo? Vai ter essas estruturaçõezinhas além da parede celular por celulose. Já na célula animal não vai ter essas organelas a mais, tá? Não vai ter essas organelas a mais. Aqui o nucleotídeo, certo? Aqui o nucleotídeo. E é isso. Aqui os nossos ribossomos, que vai justamente fazer a síntese de proteína, certo? Esse ribossomo livre especificamente é proteína para
o meio intracelular, enquanto o retículo endoplasmático granuloso, que tem também ribossomos, é para fora, meio extracelular. Ok? Gente, nos lisossomos, pode cair isso também, então deixa eu já ver com vocês. No lisossomos, a gente tem três lisossomos. A gente tem três tipos de degradação. Opa, alguém levantou a mão? Cássio, desculpa até interromper, mas ela deve focar mais na eucarionte, né? Provavelmente. Na eucarionte. Provavelmente. Mas só que ela disse que, como é questão de organela, tem três questões de organela, então obrigatoriamente ela tem que focar na eucarionte. Caso ela coloque uma procarionte, e aí, minha gente, isso é até uma boa pergunta. Caso ela coloque uma pergunta sobre organelas e citando as células procariontes, qual é a organela? Qual a resposta certa vai deter qual organela em si? Qual é a organela que vai ser a resposta dessa questão? Ribossomos. Boa, por quê? Porque ribossomos ela é a única organela encontrada em qualquer tipo de célula. Seja ela procarionte, seja ela eucarionte. Lisossomos. Nos lisossomos, minha gente, a gente tem três tipos de digestão. Quais são esses três tipos? Bora. E aí, quais são os três tipos de... Bora, pessoal. Autofagia. Ok, um já foi. Heterofagia e autólise. Boa. Autofagia. Heterofagia e autólise. Heterofagia e autólise. Heterofagia e autólise. Primeiramente, a heterofagia são basicamente a digestão por células da onde? Do meio externo ou do meio interno? Externo. Isso aí. E a autofagia? Externo. E a autofagia? Componente do meio externo ou do meio interno? E aí, por exemplo, uma organela que morreu, isso aí, interno. E a autólise? E aí, autólise? Autodestruição programada. Boa. E a autólise vai ser a autodestruição programadas. E quais são os tipos de autólise? A autodestruição programada. Quais são os tipos de autólise? Apoptose e silicose.
Boa. Isso aí. Então, estamos lembrados, né? Autólise. Autólise. E aqui vai ser a silicose. Então, lembramos de lisossomos. Autofagia, heterofagia, autólise. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Autoextinção programada. A célula. Qual é a diferença mesmo dos tipos de autólise? Então, a gente vai ter a apoptose, a apoptose, ok? E a gente vai ter justamente a autólise, sendo que uma, certo? Ela vai ser tipo as duas elas vão ser programadas, ok? Ela vai ser programada, mas só que bora dizer em certo termo que uma é mais programada do que a outra, entende? A apoptose, ela vai ser justamente esse processo, essa morte celular, justamente mais algo mais programado, entende? Por exemplo, a do girino, a cauda do girino. Entende? Já na silicose não. Entendeu? Boa. Pronto, gente. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma organela que queira perguntar? Organela. As células procariontes possuem membrana celular também? Sim, membrana celular. Todas as células vão possuir membrana celular. A única diferença vai se encontrar justamente nessa diferenciação do núcleo, certo? Justamente a membrana do núcleo que vai dar essa diferença, se o núcleo vai ser definido ou se o núcleo ele não vai ser definido. Ok? Ok. Repete a silicose. Ó, deixa eu aproveitar. Já repito tudo. Ó, no lisossoma a gente vai ser 3 tipos: autofagia, heterofagia e autólise. Ok? A autofagia ela vai ser interna, ou seja, de próprios componentes ali intracelular. Heterofagia externa. E a autólise a gente vai ter 2 tipos: a apoptose e a silicólise. Sendo que a apoptose ela vai ser uma programação, certo, daquilo. Tipo, não vai ter nenhum fator externo, por exemplo, que faça aquilo acontecer, entende? Então a apoptose, por exemplo, a gente tem a cauda do girino, por exemplo, sabe? Vai chegar ali um momento que ele mesmo vai programar
aquela separação, entende? Já a silicose, ela vai acontecer por alguns fatores, sabe? Aí alguns fatores vai fazer com que solte aquela cauda. Se eu não me engano, a cauda da lagartixa, se eu não me engano, é por silicose. Se eu não estou me enganado, que justamente vai causar um estresse em cima da lagartixa, e aí a lagartixa ela vai lá e vai perder a cauda dela, entende? Não foi algo programado para que acontecesse. Já a apoptose não, é como eu disse, é uma programação da programação. A silicose não é pela ingestão da substância? Então, mas só que também não tem esse exemplo que um é feito, tipo, uma é como se fosse uma esperada e a outra ela não é esperada. Mas eu também eu creio eu que é pela ingestão. Eu não tô me lembrado agora se é pela ingestão da substância. Não tô me lembrado. Aí, tipo, no caso, a silicose aí que tu fala, tipo, essa ingestão dessa substância vai causar a autoprogramação, a destruição programada, é isso? Digita aí, depois eu vejo. Digita aí, Gabi, depois eu vejo. Vou dando aqui uma adiantada. Mas é basicamente isso. Quando a tua apoptose, tipo, ela vai justamente dar uma. Tipo, é um planejamento, mas só que, tipo, não tem nada que. É, em cima daquilo, sabe? Tipo, não tem nenhum fator fazendo com que aquilo ocorra. Já a silicose não, já que a silicose ela é diferente. A silicose tem. Já, tipo, é como se fosse uma programação, mas só que é algo de repente. Sabe? Tem algum fator ali em cima. Vamos avançar. Vamos avançar. Aqui a gente vai ter agora transporte. Transporte. Tipos de transporte. Leiam essa daqui e me falem a resposta. Bora, 2 minutinhos. Destruição dos alvéolos pulmonares. Ah, então. Calma aí. Tava pesquisando uma silicose, só é causada pela ingestão de partículas de sílica. Causa destruição. Ah, entendi. Então ela é específica. Ela é específica. Ela é específica. Ok. Isso. Isso, tá sim, Alice. A gente vai ver fagocitose e
Pinocitose também. A gente vai ver. Sim, minha gente, responda essa questão aí rapidinho, vá. E aí? Letra E, difusão. Difusão. Isso aí, minha gente. Deixa eu ver quem me respondeu. Letra E. Isso aí, letra E. Por que letra E? Porque. Deixa eu colocar aqui. Difusão. Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Olha o que ele está dizendo. Porque tem gente que diz: eita, é batata. Provavelmente já deve ser água, já deve ser osmose, já começa já a viajar. Mas só que olha o que ele está dizendo. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-las, a batata estava salgadas. Ou seja, isso aqui é a passagem de que, minha gente? Dissolvente ou soluto? Passagem de dissolvente ou soluto? Soluto. O sal está indo para dentro da batata, certo? E vai ser justamente por difusão. Porque aqui, ó, tava cheio de sal, cheio de sal, cheio de sal. Aqui, ó, tudo isso aqui é sal, tudo isso aqui é sal. Aí ela vai pegar a batata onde não tinha nada e esse sal vai começar a vir pra cá, ó. Então tá vindo do meio hipertônico para o meio hipotônico, ok? Meio hiper para o meio hipo. Esse é o gradiente de concentração. Quando vem do meio hiper, meio cheio, para o meio hipo. Beleza? Já a osmose não. Já a osmose é diferente. A osmose, por exemplo, ela vai do meio hipo para o meio hiper. Já a osmose é passagem de solvente, né? E é só lembrar, por exemplo, o melhor exemplo é a praia, né? Você tá lá tomando banho de praia, tomando banho de rio, então ele vai do meio hipo para o meio hiper, né? Você começa a ter perca de água, você começa a perder água para o meio externo, que é justamente o mar, né? O mar tem muito mais sal do que a gente, obviamente, e aí a gente começa a perder água, ok? É basicamente isso. Então, gradiente de concentração do meio hiper para o meio hipo, do meio que tem muito para o meio que tem pouco. Vamos avançar. Ó, a membrana celular controlada a membrana celular controla a entrada e saída de substâncias entre o meio extracelular e o citoplasma. A sinal alternativa aqui indica o processo de transporte ativo de substâncias com gasto de energia na forma de ATP. E aí, minha gente, entre esses processos aqui, quais são o que tem gasto de ATP? Quais são? Isso, letra A, bomba de sódio e potássio. Tanto difusão simples, difusão facilitada e osmose é tudo passivo. É tudo passivo, ok? Tudo passivo, ou seja, não tem gasto de ATP. Difusão simples vai ser aquela difusão justamente que vai do meio hiper para o meio hipo. Vai ir a favor do gradiente de concentração. Já a difusão facilitada é a mesma coisa que a difusão simples, porém a difusão facilitada ela vai ter uma o que ajudando ali esse transporte
uma proteína. Cuidado, não é enzima, é proteína. Uma proteína ali ajudando esse transporte. E a osmose, como a gente já viu, passagem de solvente, certo? Passagem de água, passagem do água, indo contra o gradiente de concentração, ou seja, vai do meio hipo para o meio hiper. Agora, bora dar uma analisada. Olha, a figura ilustra o processo de entrada e saída de água em 3 hemácias imersas em meios diferentes. Meio isotônico, meio hipotônico, meio hipertônico. Eis aqui, ele diz assim. Com relação ao processo ilustrado, afirma-se que permease? Como assim permease? O nome da proteína é isso? O nome, sim. 5 minutos da chamada. Eita, calma aí, mas acho que dá tempo. Acho que dá tempo. Rapaz, olha, eu não sei não, vi se é permease não. Eu não vi a citação do nome não. Mas eu dou uma conferidazinho e eu mando pra vocês se é esse nome aí. Mas eu creio que seja. É, é porque é de bem difícil mesmo de tipo aparecer o nome. Bem difícil mesmo. E quando tipo ele bota o nome, ele tem que colocar a proteína de todo jeito. Então, é, deve ser. Ó, olha essa imagem aqui. A figura ilustra o processo de entrada e saída de água em 3 hemácias imersas em meios diferentes. Com relação ao processo ilustrado, afirma-se que, gente, olha, meio isotônico, meio hipotônico e meio hipertônico. No meio hipotônico, minha gente, ela tá recebendo água. Ela tá recebendo, enfim, não sei se é água, mas eu sei que ela tá recebendo alguma coisa. Olha a setinha. Se no meio hipotônico ela tá recebendo, isso significa que o quê? Que ela é o meio, ela tá submersa em um meio hipotônico. E se tá indo para ela, significa que ela é o meio o quê? Que ela é o meio hipertônico. Então aqui tá indo do hipo para o hiper. E aqui ela tá submersa em um meio hipertônico. E se tá saindo, significa que ela é o quê? Que ela é o hipo, e tá indo para o hiper. A mesma situação, sendo que o quê? Em locais, ó, diferente, mas é basicamente a mesma situação. E aí diz assim, ó, em meio hipertônico, a hemácia perde água por transporte ativo. Gente, água por transporte ativo, não. Em meio hipotônico, a hemácia perde água por difusão facilitada. Não, né, minha gente? Pelo amor de Deus, perca de água, perca de solvente. Em meio hipotônico, a hemácia ganha água por osmose, porque no meio hipotônico, minha gente, ela passa a ser o meio hipertônico. Então, ó, a água começa a vir todinha para ela, ó, todinha para ela. Então, é uma alternativa correta, letra C. Ok? Gente, eu vou criar o outro link, aí vocês entrem lá. Acho que vai durar só uns 10 minutinhos essa próxima aula, para aí vocês já irem para a matemática. Podem saindo que eu vou mandar lá no grupo. Falta só essa partezinha daqui. Que é bem rapidinho da gente ver e meter bronca.
que eu vou fazer. Pronto, acho que. Pronto, eu vou já começando logo. João Pedro já tá me retando aqui que ele quer dar logo essa aula de matemática. Então, pessoal, olha, eu vou direto para a questão, para as questões, eu não vou parar muito, mas é o que eu vou fazer. Eu vou colocar um resuminho, certo? Um resuminho. Lá com, tipo, esse resuminho, ele não vai ser focado nas organelas em si. Ele vai ser focado na, tipo, intraespecificidade das organelas. Então, por exemplo, tipo, vai ter lá lisossomos, aí vai ter alterofagia, autofagia, autólise, os dois tipos de autólise, vai ter lá, vai ter tipo transporte, vai ter transporte ativo, todos os tipos, transporte passivo, todos os tipos, entendeu? Vai estar tudo organizadinho lá para eu dar uma acelerada aqui, beleza? Mas bora fazer questão que tem muita questão ainda para frente. Mesmo que a gente não aprofunde muito aqui na chamada, aí a gente resolvemos essa questão, as questões, e eu aprofundo lá no grupo com vocês mandando um resuminho, beleza? Ó, aqui ó, as células do corpo humano absorvem o açúcar proveniente dos alimentos para gerar energia. A glicose não consegue penetrar a membrana celular sem a ajuda da insulina, um hormônio produzido pelas células endócrinas no pâncreas. Para absorver açúcar, a maioria das células possui receptores de insulina que se ligam ao hormônio assim que eles entram na corrente sanguínea. Tanto a insulina quanto o seu receptor sofrem um rearranjo enquanto interagem. Aí fala assim, essa questão é muito interessante. Aí fala assim, ó. Considerando o processo de transporte de substâncias através da membrana celular, a passagem da glicose para o interior das células, na maioria das vezes, é feita por. Essa daí é uma daquelas questões que tipo, a gente segue pelo nosso entendimento, que a gente já sabe, e a gente vai na errada, só por falta de teimosia mesmo com a gente mesmo. Olha, se o texto está dizendo, minha gente, que ela não consegue entrar na membrana plasmática sozinha e que ela precisa da insulina para fazer que ela entre, qual é o tipo de transporte? Qual é o tipo de transporte? Ela precisa que alguém coloque ela lá dentro. Difusão facilitada. Ah, Cássio, mas não é uma proteína. Eu sei, mas só que
essa insulina, esse hormônio, ele vai acabar fazendo esse papel de facilitação dessa glicose entrar, beleza? Então vai tendo papel, por mais que não seja uma proteína, ela vai ter esse papel. Não é difusão simples, não é osmose nem endocitose. Se fosse difusão simples, pessoal, ela não ia precisar da insulina, né? Ela só ia chegar lá e ia entrar. Ok? Próxima. Vamos lá. Ó, sobre o transporte e seleção da substância, avalie as sentenças. Letra primeira. Aí eu vou dizendo e vocês vão dizendo se é verdadeiro ou se é falso, ok? Bora lá. Vocês vão dizendo se é verdadeiro ou se é falso. Se é verdadeiro ou se é falso. Ó. A osmose é um tipo de transporte ativo, verdadeiro ou falso? Jogo rápido, bora. Falso. Beleza. O oxigênio penetra na célula através de um processo denominado difusão simples. Quero ver que lembrem do sistema respiratório. E aí? Já para sanar a dúvida, é verdadeiro, tá? É feito por difusão simples. O oxigênio ele vai penetrar na célula através de um processo chamado de difusão simples, ok? Então é verdadeiro. Verdadeiro. Ó, a exocitose é um processo de eliminação de partículas da célula através da formação de vesículas. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Formação de vesículas. E aí, verdadeiro ou falso? Oxe, cadê vocês, hein? Vocês sumiram tudinho. Verdadeiro, pessoal. Verdadeiro. A exocitose, né? Ela vai se diferenciar. A exocitose, primeiramente, né? Ela vai ser justamente o transporte ativo, ok? Ela é um transporte ativo. E ela vai se diferenciar da endocitose justamente porque ela vai criar essa formação, ela vai ter essa formação de vesículas, ok? De vesículas. E ela vai ter uma secreção de várias coisas. Secreção de hormônio, secreção de enzima, secreção de um bocado de coisa. Por isso que a gente tem o nome, por exemplo, vesícula. Qual foi o nome das vesículas que a gente estudou? Foi a vesícula biliar. Entende? Então, vai ter justamente a formação dessa vesícula. Então, exocitose é um processo de eliminação de partículas da célula através da formação de vesícula. Transporte ativo. Ok? E vai expelir substâncias para o meio extra. A substância está indo do meio intra para o meio extracelular. Ou seja, foi criado no meio celular e está indo para o meio extracelular. Ok? Então, verdadeiro. Na osmose, a água difunde-se da solução hipertônica para hipotônica. E aí? Falso, minha gente. Falso. Olha o que a gente colocou aqui, ó. O gradiente de concentração, ele é do hiper para o hipo. Sendo que a osmose, ela não segue o gradiente de concentração. Ela vai contra, ok? Se ela vai contra, ela vai do meio hipo para o meio hiper. É só a gente lembrar da gente no mar, ok? Então, errado. O transporte de sódio para o meio extracelular e do potássio para o meio intracelular tem gasto energético. Gente, bomba de sódio e potássio é ativo ou é passivo? Ativo. Se é ativo, tem gasto de ATP. Ok? Tem gasto de ATP. Ok? Então, alternativa correta, 2, 3 e 5. Belezinha? E aí aqui, ó, nessa partezinha aqui eu vou fazer o resuminho, colocar aqui transporte por transporte, ok?
para dar justamente essa memorização. Por exemplo, acho que foi Alice pediu aí alguns tipos também de transporte, eu também vou colocar aqui, falando de fagocitose, pinocitose, colocando tudo aqui dentro, endocitose, fagocitose, exocitose, colocar tudinho aqui. Então depois vocês só dão uma olhadinha para dar aquela refrescada na mente, belezinha? Vamos agora para o nosso último assunto, que é mais fácil ainda, ok? Então, ó, em relação às células vegetais, escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. As células vegetais apresentam vacúolos. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso aí, verdadeiro. As paredes das células vegetais são dotadas de celulose. E aí, pessoal, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Se tivesse de quitina aqui, minha gente, de quem estaria se referindo? Se tivesse as paredes de Tananã são dotadas de quitina. E aí? Animal? Tem certeza? Animal não tem parede celular. Seria dos fungos, pessoal, dos fungos. Os fungos, a parede celular dos fungos, ela é formada por quitina. Beleza? Certinho? Alguma dúvida? Gabi, a da bactéria é qual? E aí, Gabi? Qual é a da bactéria? Eu nunca esqueço porque eu só lembro de Belly falando. Eu fico, por que essa palavra é assim? Olha, animal é celulose, fungo é quitina e bactéria é o peptidoglicano. Peptidoglicano. Você lembrar de PEPS. PEPS. Peptidoglicano. Peptidoglicano. Beleza. Ó, as células vegetais contêm cloroplastos ou outros plastídeos. Verdadeiro também. Beleza? E as células vegetais não apresentam totipotência, capacidade de diferenciar-se em todos os tipos de células especializadas. Então, gente, só por essas que a gente já marcou, a gente já consegue eliminar e marcar a letra C, certo? E a letra a última, ela tá falso. Por quê? Porque ela apresenta sim totipotência, ou seja, ela tem a capacidade de diferenciar em outros tipos. Tipo, ela tem a capacidade de diferenciar-se, entende? A capacidade de se especializar. Ela é uma célula especializada, entende? Ela é uma célula, minha gente. A célula vegetal, ela é uma célula muito trabalhada mesmo, que até a gente vê que ela vai ter mais organelas do que as células, por exemplo, animal, sabe? Então, é isso. Alternativa certa, letra C. Para terminar, jogozinho de procariontes e unicelulares. Vamos todos juntos, ó. Analise as alternativas a seguir. Ele quer que a gente vá colocando a alternativa correta de acordo com as sequências que ele dá aqui. Ó, o primeiro, ele tem que ser um ser procarionte e um ser unicelular. Gente, procarionte e unicelular. Procarionte é que ele não tem carioteca e unicelular é que ele só tem apenas uma célula. Uma célula. Pode ser algas, pode ser protozoários ou só pode ser bactérias. Minha gente, procariontes é apenas bactérias e cianobactérias. O resto vai ter tanto pluri quanto uni, mas apenas unicelular é as bactérias.
ok? Então, só pode ser bactérias. É tanto procarionte quanto unicelular. Então, a gente elimina essa e fica com essas daqui. Ó, seres eucariontes, unicelulares ou multicelulares e heterotróficos. E aí, minha gente? O que significa isso? Heterotróficos. E aí? Significa, pessoal, que produzem o próprio alimento. Verdadeiro? Que não produz. Isso, pessoal, é só lembrar a gente, ser humano. A gente somos esses seres, somos seres heterotróficos, pois não produzimos o nosso próprio alimento, ok? E quem está se referindo? Pode ser eucarionte e unicelular. Não é os animais e também não é a plantas, porque animais e plantas só são pluricelulares. Mas só que os fungos, ele tanto pode ser unicelular quanto pode ser multicelular, ok? Então a gente elimina essa daqui também. Fica entre essa e essa. E olha, seres eucariontes, multicelulares e autotróficos fotossintetizantes. Minha gente, a alternativa, a letra B, aqui só pode ser as plantas. Ok? Ok. E para finalizar, olha, muitos anos mais tarde, a observação de Hawking, somadas às de outros cientistas subsidiaram o desenvolvimento da teoria celular, que afirma, gente, teoria celular, bora só relembrar. Ó, todos os organismos vivos são constituídos por células, verdadeiro ou falso? Bora, isso aqui é muito fácil, quero vocês aí agindo no chat. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Boa, Esté. Todos os organismos vivos são constituídos por células, de acordo com a teoria celular. Verdadeiro. Bora, gente. Os vírus e as bactérias são exceções da teoria celular. Minha gente, uma exceção da teoria celular significa que não se encaixa na teoria celular. As bactérias são exceções, pessoal. Só os vírus. Boa. As bactérias, elas são unicelulares. Unicelulares significa que tem uma célula. Então, tendo uma célula já é considerado ser vivo. Certo? Todas as células têm origem em uma célula pré-existente. E aí, gente, uma célula só pode ser gerada a partir de outra célula. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também. E todas as células guardam informações hereditárias. Verdadeiro também, pessoal. É só lembrar, por exemplo, do processo de DNA. No processo de DNA a gente tem o que? A gente tem a duplicação do DNA, onde a gente sempre vai ter um processo semi-conservativo. Então, sempre vai ter uma fita conservada, sempre vai ter uma fita conservada vindo de outra célula. Então, a gente sempre vai ter essa formação hereditária, ok? Sempre vai ter essa formação hereditária. Então, a alternativa correta, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Bem, pessoal, basicamente é isso. Desculpe por ter terminado nesse pique aqui. Mas é basicamente isso. Creio eu que vai estar simples, não vai estar tão difícil não, ok? Vai estar mais de boa essa provinha de Belly. Agora vocês vão para a aula de matemática. E nessa aula de matemática, vocês vão ver o assunto de Iveson com João Pedro, ok? Então é basicamente isso. Eu vou colocar esse resuminho, eu vou colocar esse material. O resuminho vai estar aqui dentro do material, então não se esqueçam de olhar esse material, tá? Então, tipo, o resuminho, como eu disse, vai estar só focando ali naquelas informações intraespecíficas que pode... eu acho difícil de aparecer, mas só que pode aparecer devidamente, né? IF e tudo mais, enfim. Vamos se precaver, né? E conseguir aí passar todo mundo, sem estresse nenhum. Belezinha, pessoal? Então lembre disso aí, organelas, diferenciação entre animal, vegetal e muito mais, ok? Podem sair que... Aí vocês já entram lá no grupo, tá? Vocês já vão entrando lá no grupo,
Oi. E aí, mano? E aí? Acabou? Acabou. Venha-se embora, venha pra gravar a aula. Deixa eu terminar isso aqui.